Hoje poderemos entender como foram feitas as construções históricas do Egito. Depois de quase 2 milênios, os monumentos ainda preservam suas formas. São milhares de blocos, todos encaixados à perfeição, sem cimento, só contando com a gravidade. E a pergunta que não quer calar: como os egípcios conseguiram fazer essas construções sem a matemática que temos hoje? A resposta para os problemas dos egípcios estavam nos papiros, dois em especial. O papiro de Moscou e o papiro de Ames foram as fontes principais de informações matemáticas. Por exemplo, os antigos egípcios já faziam uso do triângulo pitagórico, muito antes de Pitágoras caminhar por este mundo. Conhecendo o ângulo reto, já era possível começar o projeto de base da pirâmide. E você sabe por que os faraós tinham preferência por túmulos em forma de pirâmide? A civilização egípcia acreditava na passagem para uma vida após a morte e davam grande atenção para os seus mortos, mas isso é história para outra hora. Então, essa crença levou os egípcios a adotarem o formato de pirâmide para suas construções, julgando esta ser um formato mais estável. E hoje vemos que eles tinham razão, pois mesmo depois de muito tempo, as construções ainda estão de pé. Vamos agora para a parte dos cálculos. O que torna a pirâmide uma construção estável é a sua distribuição de peso, concentrando maior quantidade de matéria perto do solo. Além das pirâmides de laterais lisas, algumas construções utilizavam do formato de pirâmide em degrau, imaginado pelo arquiteto Imhotep. Este formato consistia em 6 camadas, sendo cada uma delas cada vez menores. Para calcular a área de uma pirâmide em escadas, é preciso calcular a área de cada paralelepípedo e somar todas elas. Por exemplo, se tivermos uma pirâmide onde cada camada tem 3 metros de altura, a base quadrada de lado igual a 18 metros, de modo que cada camada tenha 3 metros a menos de lado que a camada anterior. Para o cálculo, utilizaremos a forma de área total do paralelepípedo, 2AB mais 2BC mais 2AC. E esse processo se repete para cada camada. Observação importante: a base de uma pirâmide pode ser qualquer polígono. Os egípcios utilizavam quadrados projetados através de uma corda de 12 nós, onde também era possível extrair retas perpendiculares. Assim como é preciso calcular individualmente a área de cada camada, isso também acontece para o volume. Então, vamos utilizar a fórmula de volume, área da base vezes a altura. Isso se repete para cada camada e depois se soma os valores. Além do modelo escada, algumas construções adotam as faces lisas, que é aquela pirâmide que a gente conhece. Exemplo disso é a pirâmide de Quéops. Ela é a mais antiga e a maior das 3 pirâmides na necrópole de Gizé. Para calcularmos a área de uma pirâmide de laterais lisa, a gente vai utilizar a fórmula de área total, que consiste em a área da base mais a área lateral. Como as pirâmides têm faces de triângulos, então a área lateral vai ser a soma das áreas dos triângulos das faces. Lembrando, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Lembrando também que a essa altura não é a altura da pirâmide, mas sim a altura em relação ao triângulo. Também chamamos essa altura de apótema. E para pirâmides de faces lisas, como se faz? O volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Mas e de onde que vem essa fórmula? O volume da pirâmide ele é 1/3 do volume de um prisma triangular. A pirâmide ABCE é equivalente à pirâmide DCE, assim como também é equivalente à pirâmide DFEC. Essas são equivalentes. Como o volume do prisma se resume em área da base vezes a altura, ao dividirmos por 3, temos o volume de uma pirâmide só. A fórmula área da base vezes altura sobre 3 é válida para qualquer pirâmide. As pirâmides do Antigo Egito tinham bases quadrangulares. Isso era uma característica da arquitetura da época. Com dados históricos, é possível calcular o volume das pirâmides do Egito. Por exemplo, a pirâmide de Quéops. Realmente é uma construção gigantesca. Uma curiosidade interessante sobre essas construções é como elas de fato foram feitas. Há 2 milênios atrás, não existiam guindastes que levavam as pedras ao topo da pirâmide. Você já parou para pensar como eram feitas essa locomoção? Ou será que os egípcios eram deuses de uma força extraordinária? Nada disso. Um estudo de densidade mostrou que Rudin tinha razão em sua teoria, onde, segundo ele, as pirâmides foram construídas de dentro para fora, com o auxílio de uma rampa aspiralada. Logo, o nosso cálculo de volume consistia em uma figura sólida,
Mas então, para ficar divertido, podemos tentar recalcular, utilizando valores para ser descontado a esse volume. Vamos supor uma pirâmide de base quadrada, medindo 30 metros de lado e 14 metros de altura. Vamos supor também, dentro dessa pirâmide, há um espaço oco retangular para a tumba do faraó. Esse espaço tem 6 metros de um lado, 10 metros de outro lado e 3 metros de altura. Será que conseguimos calcular o volume dos túneis de passagem? Segundo estudos, a rampa espiral iniciava-se na base, com um grau de inclinação de 7% e com 1,80 m de altura. 7% equivale a 5 graus de inclinação destas rampas. Com algumas relações de trigonometria, é possível chegar a alguma aproximação. Um grupo de 14 engenheiros trabalharam por 2 anos para construir uma modelagem por computador. Então, se você ficou interessado ou curioso, boa sorte nos seus cálculos!